Escola Logos, Educação Cristã Clássica. Se seu filho terá entre 3 e 5 anos em 2026, este pode ser o começo de uma jornada linda, com propósito, com fé, com afeto. As matrículas já estão abertas. Visite-nos na Avenida Paraná, 76A, em Londrina. Escola Logos, educando para a eternidade. Dê uma olhadinha no seu celular e veja quantos grupos de WhatsApp você está inserido aí, você faz parte. O programa de hoje nós vamos falar sobre essa dimensão das contendas. Fique atento que nós vamos conversar sobre isso. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Olá, que alegria, que prazer, que privilégio estarmos mais uma vez aqui no Café e Fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos grupos de WhatsApp você está participando hoje que são usados apenas para falar mal, para disseminar contendas e conversas que ferem, que magoam e ferem amigos, familiares, colegas de trabalho? Hoje nem precisamos usar mais a língua para trazer contendas. Nossos dedos vão deduzindo só para trazer problemas, são ágeis para compartilhar mentiras e coisas que não edificam. O programa de hoje vai falar sobre o perigo da língua e o nosso irmão Tiago Ruiz, um irmão querido nosso, que nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco, vai contribuir nessa abordagem que é tão importante. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, olá, pastor Glênio, olá aqueles que nos assistem. Uma alegria poder voltar aqui ao Café e Fé. Então, pegue o seu café, seu cafezinho, porque o nosso café está começando. Antigamente a gente usava uma xícara que não era... o povo ficava perguntando, é água ou café? Agora tem café, viu? Tá vendo? É café mesmo. Pega o seu cafezinho já e a gente volta. Editora Vale Estreito. A Editora Vale Estreito conta com vários títulos publicados com autores comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Conheça mais a Editora Vale Estreito. Acesse nossas mídias. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Então, o seu xará bíblico, Tiago, ele faz uma exortação direta. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Esta é uma reprovação em questão a respeito dos irmãos que dizem coisas ferinas, que magoam, que falam contra os irmãos, contra o corpo de Cristo. Isto é uma tragédia, não é, Tiago? E a advertência aqui, ela é iniciada justamente com a palavra irmãos. Isso é algo que estava acontecendo e acontece dentro do corpo de Cristo, na igreja, o corpo ferindo o corpo. E aqui ele faz uma advertência direta, né? Não faleis mal
uns dos outros, ou seja, o falatório ali era genérico, era um contra o outro, não era isolado, alguém falando mal de alguém, era um falando mal com o outro. Era uma esgrima, né? Cada um com sua espada na mão e ferindo palavras que ofendem, palavras duras, né? E ele está advertindo aqui para que isso não ocorra. Eu queria que você lesse aí, Tiago 3, 8 a 10, porque é um trecho bem interessante. Tiago, um pouquinho antes, então já fala do tamanho do problema que é esse órgão, né? Esse pequeno órgão, né? A língua. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Que palavra exortativa pertinente, né? Às vezes a gente não percebe, mas tem mais gente ferida por língua do que por bala. Tem mais gente aleijada em razão das palavras que nós proferimos do que pelas armas que estão lançadas por aí. No Brasil, nós estamos com um número astronômico de assassinatos físicos. E você é um advogado nesta área e sabe muito bem quanta gente que mata gente. Mas tem muito mais gente sendo morta por palavras, porque a Bíblia diz que com a língua se pode curar e se pode matar. Se pode curar e se pode aleijar. E quantas pessoas estão sofrendo hoje com essa tragédia, né? Dentro da igreja e fora da igreja, pessoas usando a língua para cortar como uma faca afiada para magoar, né? O que você me conta isso? O ser humano tem uma dificuldade muito grande com a comunicação, né? Uhum. Com a entrada do pecado no mundo, a queda, ela desfigurou a nossa linguagem. E a nossa fala nem sempre é para edificar, para amar, para curar. Por vezes, e se não em muitos, a maledicência é uma regra. A fala é uma arma que machuca, que destrói, que torna a pessoa refém de uma afirmação, de uma estigmatização e causa grandes danos no interior desse que é ofendido, sem sombra de dúvida. Você sabe, Tiago, uma vez eu fui fazer uma visita a uma senhora no hospital. Ela estava em um estado bem crítico, né? E quando eu cheguei lá no quarto, ela disse: bendito seja Deus. Eu estava esperando alguém que me falasse aqui uma palavra de esperança. Eu disse: o que houve? Ela disse: olha, saiu um grupo de amigas minhas aqui e durante todo o período que elas estavam aqui só falaram de gente que morreu da doença que eu estou. Era só falando coisas negativas, coisas que tiravam a esperança. Ela estava refém daquela conversa, não é? Um discurso, uma comunicação. Elas foram para visitar a amiga e chegaram lá, despejaram toda a falta de perspectiva. Aí eu sentei com elas e disse: verdadeiramente, nós temos uma palavra de ânimo.
A palavra do Senhor, ela é curativa. Diz a Bíblia que ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou de tudo quanto lhes era mortal. E eu comecei a falar, e quando terminei, ela disse assim, volta outro dia, porque a palavra boa cura, não é? E a palavra ruim, ela magoa, ela fere, ou a palavra sem perspectiva, sem esperança. Você imaginou uma pessoa que está com a faca da guilhotina no pescoço e o outro já chega e empurra mais, em vez de trazer uma linguagem de cura, de esperança? Maledicência, por exemplo, uma coisa terrível, né, Tiago? É, a diferença, né, do mal dizer e do bem dizer. Mas o ser humano, ele tem dificuldade, né? A minha menina, há 2 anos que ela pede o WhatsApp. Papai, me libera o WhatsApp. Ela tinha 10 aninhos. Eu falei, não, vou te autorizar com 12 aninhos. Mas na minha sala todas as amigas têm. Eu falei, você não sabe se comunicar ainda. Nem com 12 vai saber. Mas você já vai ter completado a sua segunda infância. E tudo que você fala, você é responsável pelo aquilo que você fala. Eu tenho dificuldade na fala até hoje. Olha às vezes como eu erro no meu falar em casa, com a sua mãe. E nós temos que pedir a Deus, pelo Espírito Santo, que esse policiamento no falar, esse cuidado, tragam palavras de bem dizer, de amor, de esperança, né? Para que a nossa fala seja saudável. Seja saudável. Esse aparelhinho aqui, isso aqui tem destruído muita gente. Como nós dissemos, nem sempre hoje não precisa nem falar. Você vai com o dedo aqui e coloca uma palavra de ofensa, de desesperança, de acusação, de ataque. E isso vai realmente imobilizar pessoas. Eu conheço muita gente paralítica emocional por causa de palavras, por causa de ataques. E o que o Senhor nos tem dado é a boca fala do que o coração está cheio. Se nós estamos cheios da realidade espiritual de Cristo, a nossa linguagem vai ser outra, né, Tiago? Ela vai criar um ambiente de restauração. Se o nosso coração não está cheio do Senhor, nós vamos criar muitas feridas nesse mundo. E interessante aqui que Tiago, ele diz, aquele que fala mal do irmão ou julga o irmão, fala mal da lei e julga a lei. Mas como assim fala mal da lei? Que lei é essa que ele está dizendo? Justamente para se fazer o exercício contrário, que é a lei do amor. Essa é a lei régia. Amar o próximo. E quando eu estou ferindo, quando eu estou me comunicando de forma agressiva, quando eu realizo a maledicência, eu estou dizendo que a lei que o Senhor determinou, que é para eu amar o próximo, está errada. Uhum. É isso que Tiago está dizendo. Que eu estou dizendo que Deus errou quando determinou amar. Porque em vez de amar, eu estou ferindo. E a palavra está nos dizendo que a cura, a mudança disso, de fato é o amor. É o cumprimento da lei do amor. Que bênção! Se nós pudermos fazer dos nossos lábios, o sacrifício de louvor, o sacrifício de proclamação, de esperança, vai haver muita cura. Vai haver muita gente que está aí sem saída, vai verificar que é possível. E nós vamos ter um momentinho aqui para uma reflexão, mas já que a gente vai voltar para conversar com vocês sobre
o que significa este evangelho que nos dá uma plenitude na nossa linguagem, na nossa maneira de comunicar. O WhatsApp vai mudar de conteúdo e vai ser instrumento de restauração de vidas. Já já que a gente volta. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Batman Car Imports, pintura automotiva, Rua Taubaté, 65, em Londrina. No dia 14 de fevereiro de 1945, eu nasci, lá no interior do Piauí. Um menino cresceu, cheio de problemas, dificuldades, mas no dia 8 de agosto de 1975, eu nasci de novo. Houve uma transformação daquele menino descendente de Adão para um outro descendente de Cristo. E isso mudou a linguagem, isso mudou o comportamento. Sem o nascimento do alto, não existe habilidade ética humana para que nós possamos falar de maneira medicinal, curativa, né? E Tiago, ele termina esse texto com uma pergunta: tu, porém, quem és? Tu, porém, quem és? Um pouquinho antes dessa pergunta, ele coloca o maledicente como na posição de julgador. E aí ele diz que você, quando está falando mal do próximo e faz essas advertências, você está julgando o próximo. Você está dizendo, ele está certo ou está errado. Que foi uma das aptidões do ser humano com a queda. Ser conhecedor do bem e do mal. Ele passou a ser julgador. E aí essa pergunta final vem, pera lá, qual é o teu papel? É de juiz? Ou você tá para amar? Que quem é juiz é Deus. E aí? A sua pretensão é ser igual a Deus? É ser juiz? Quem és tu para julgar? Tem você a condição de salvar ou condenar para ser julgador? Pois é. Então, o que lhe cabe é bem dizer, é amar, é tratar, é cuidar. Né? O nosso Senhor é um Deus de esperança. E as nossas palavras não vão ser de esperança? Lógico. Quando nós falamos julgando ou acusando, nós não estamos na posição devida. Porque nós não temos... Quem és tu que julgas o outro? E muitas vezes praticas os mesmos atos que o outro faz. Eu vejo hoje uma da grande crise no mundo, não é no Brasil, o Brasil também está muito nesse campo, que os tribunais deixaram de ser, de fato, instrumentos de julgar o direito. Eu estou falando como advogado, para julgar, para tratar de narrativas, não do crime, não do erro em si, mas do que está no programa do mundo, na vertente onde eu estou. E isso traz uma desordem, né, sociológica, uma desordem moral tremenda. E o Evangelho propõe uma postura nossa de proclamação da esperança, de proclamação do Evangelho. O Evangelho que restaura o homem e que dá um discurso realmente, como eu disse, medicinal, de cura. Eu acho isso maravilhoso quando a gente pode
ter uma boca que traga esperança, que traga uma mensagem de restauração e não de desordem. Isso só é possível com a vida de Cristo. O pastor disse há pouco a respeito do seu novo nascimento, da mudança de coração. Uma das palavras usadas para essa transformação nos evangelhos é metanoia. E essa mudança, ela é completa, de pensamento, de coração, do falar, das ações. E isso só pode ser patrocinado com a vida de Cristo em nós. Nós, por nós mesmos, o que nós temos mesmo para oferecer é o maldizer. É a crítica, é o julgar, é a palavra tendenciosa, é a negativação de qualquer dizer. Mas a vida de Cristo nos habilita a realizar o amor, quer nas nossas palavras, nas nossas comunicações escritas lá no grupo de WhatsApp, quer nas nossas ações. É somente o agir do Santo Espírito em nós que permite o bem dizer. Não tem outra forma. Senão é só um esforço ético, como foi dito. Esse texto de Tiago, ele diz: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Exatamente. Julgador aqui é Deus. É esse papel que você vai ocupar? Então, quando eu estou falando mal de alguém, mal de um irmão, como está citado aqui, eu estou fazendo o papel de julgador, que não é um papel meu. Eu fui chamado para amar. E eu fui chamado para proclamar a boa notícia, que é diferente daquela má notícia ou daquela linguagem que vai causar mal-estar. Interessante que Paulo, quando diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe, às vezes a gente acha que é palavrão em si, mas não é só palavrão. É qualquer palavra que cheira peixe podre. O peixe já é uma carne que tem um odor forte. E aqui o peixe podre é aquilo que causa mal-estar. Então, quando a minha boca se abre para trazer acusações, desesperança, ofensas, ela está falando palavras torpes. Mas quando eu posso anunciar o que Cristo fez e faz, o Evangelho, a boa notícia, eu estou falando daquilo que vai restaurar, que vai mudar as pessoas. Eu tenho tido o privilégio que Deus tem me dado de muitas vezes falar aquilo que aquela pessoa estava precisando. Ele me coloca no meu coração uma palavra e quando eu falo, ela diz assim: mas o senhor não sabe o que o senhor falou. Isso foi de uma importância tremenda. E nós fomos chamados para isso, não é, Tiago? Olha, a diferença do falar que te torna desagradável daquilo que traz a esperança. E que o nosso falar, mais do que reto, que seja palavras que acrescentem, que edifiquem, seja o anúncio dessa história maravilhosa de Jesus Cristo na cruz. Tiago, eu tenho pensado assim, alguns pontos que falam muito ao meu coração.
Senhor, o que eu estou fazendo aqui na terra? Um patrimônio que vai simplesmente terminar na lápide, no aqui jaz, um patrimônio que eu vou deixar para meus filhos, alguma coisa, ou alguma coisa maior. Então, eu tenho pensado, eu quero falar naquilo que glorifique a Deus. Porque Ele me regenerou para eu viver para a glória dEle. Então, o que eu estou falando glorifica a Deus? Deus será exaltado nisso? Uma segunda coisa, o que eu estou falando vai edificar os meus irmãos? Vai ajudá-los a crescer? O que eu vou falar vai restaurar vidas? Vai curar feridas? Um terceiro aspecto, o que eu vou falar é importante para aquele que ainda não conhece o Senhor poder ser contactado com a verdade do Evangelho, é propício para a salvação. E o que eu estou falando vai produzir uma verdadeira alegria em mim de ser um instrumento nas mãos de Deus. Então eu vejo essas 4 coisas: a glória de Deus, a edificação dos irmãos ou da igreja, o bem da salvação das pessoas e a minha própria alegria. E você, como é que você está falando? O que você diz para essa turma? Nós temos um modelo. Nosso modelo é Jesus Cristo. Como é que ele falava? Fico pensando como é que foi o encontro dele com aquelas pessoas que não tinham esperanças, aleijados. O que a fala dele trazia para essas vidas? Que nós possamos também ter falas que edifiquem, que representem amor, acolhimento, que nós possamos fugir dos julgamentos e desse papel de juiz e possamos, de fato, realizar o papel de amar. Que o seu WhatsApp seja um instrumento de cura, que você transmita mensagens de esperança, mensagens de conforto, mensagens de cura, e que o Senhor Jesus brilhe na sua vida. Ele morreu e ressuscitou, nos fez morrer e ressuscitar com Ele para que nós fôssemos instrumentos neste mundo. Fique aqui o meu abraço, aquele abraço de coração para coração. Até a próxima. Editora Vale Estreito. A Editora Vale Estreito conta com vários títulos publicados com autores comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Conheça mais a Editora Vale Estreito. Acesse nossas mídias. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar. Escola Logos, Educação Cristã Clássica. Se seu filho terá entre 3 e 5 anos em 2026, este pode ser o começo de uma jornada linda, com propósito, com fé, com afeto. As matrículas já estão abertas. Visite-nos na Avenida Paraná, 76A, em Londrina. Escola Logos,
educando para a eternidade.